Olá, é um prazer te ter comigo aqui novamente. Seja bem-vindo a mais um Conecta Cast. Assassino de brasileira em Deerfield Beach é capturado no condado de Manatee. Genivaldo Gomes Moreira, acusado de assassinar Ana Paula Ribeiro de Souza e incendiar sua residência em Deerfield Beach, foi preso e está sob custódia do Broward Sheriff's Office. Por volta das 4h30 da manhã, as autoridades do condado de Broward foram acionadas após relatos de um incêndio em um duplex localizado na 4329 Northwest 4ª Avenida. Equipes do Broward Sheriff's Fire Rescue e policiais do BSO encontraram o imóvel tomado pelas chamas. Após extinguir o fogo, os bombeiros localizaram o corpo da brasileira, natural de Governador Valadares, dentro da residência. Detetives das unidades de homicídios e crime scene iniciaram a investigação e identificaram Gomes Moreira como o principal suspeito. Um mandado de prisão foi emitido e o acusado fugiu da região em um Saturno 2002 dourado. Posteriormente, ele foi localizado pelas autoridades no condado de Manatee. Gomes Moreira foi detido e enfrenta acusações de homicídio doloso, incêndio criminoso e crueldade contra animais. Ele deverá ser extraditado para o condado de Broward, onde responderá pelos crimes. DeSantis renomeia Golfo do México como Golfo da América em meio à tempestade histórica na Flórida. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou nesta segunda-feira a adoção do nome Golfo da América para substituir o tradicional Golfo do México. A mudança, inspirada por uma sugestão do presidente Donald Trump, foi oficializada enquanto o estado se prepara para enfrentar severas condições climáticas. Segundo o comunicado oficial, uma área de baixa pressão no Golfo da América, combinada com o ar ártico, trouxe neve, gelo e chuva congelante ao Panhandle e ao norte da Flórida. A previsão inclui até 3 polegadas de neve e possíveis fechamentos de estradas e pontes devido ao acúmulo de gelo. Para mitigar os impactos, DeSantis ordenou a mobilização da Guarda Nacional e da Guarda Estadual da Flórida, além de autorizar a Divisão de Gestão de Emergências, liderada por Kevin Gutierrez, a distribuir recursos de maneira coordenada. Entre as medidas emergenciais estão o controle de preços de itens essenciais e a autorização para a liberação antecipada de medicamentos para os moradores das áreas afetadas. A renomeação do Golfo gerou polêmica, mas foi vista pelo governo como um gesto simbólico de patriotismo em um momento de adversidade. Greve no Costco pode mobilizar 18 mil trabalhadores a partir de fevereiro. O sindicato Teamster anunciou que 18 mil funcionários do Costco podem entrar em greve caso não haja um acordo sobre um novo contrato até 31 de janeiro deste ano. Se as negociações não avançarem, a paralisação terá início em 1º de fevereiro. As principais demandas dos trabalhadores incluem melhorias nos salários, benefícios e condições de trabalho e políticas de licença médica. Atualmente, o Costco emprega cerca de 219 mil pessoas nos Estados Unidos, das quais 8% estão vinculadas ao contrato coletivo negociado pelo sindicato.
Uma greve dessa magnitude é rara no setor varejista, onde menos de 5% dos trabalhadores fazem parte dos sindicatos. A decisão de autorizar a greve foi aprovada por 85% dos membros do sindicato, demonstrando amplo apoio dos trabalhadores. Apesar disso, a greve ainda não é definitiva, já que ambas as partes podem chegar a um acordo antes do prazo final. Movimentos como esse frequentemente incentivam as empresas a negociarem para evitar interrupções significativas em suas operações e no atendimento ao público. Trump suspende temporariamente proibição do TikTok e busca acordo para resolver impasse nos Estados Unidos. Poucas horas após reassumir a presidência, Donald Trump tomou medidas para lidar com o futuro do TikTok nos Estados Unidos. O presidente suspendeu temporariamente a proibição da plataforma, concedendo um adiamento de 75 dias para que a ByteDance, sua controladora chinesa, encontre uma solução para as preocupações de segurança nacional levantadas por autoridades americanas. A prorrogação foi formalizada por meio de uma ordem executiva assinada por Trump na segunda-feira. Essa medida permite que o TikTok continue operando nos Estados Unidos enquanto negociações para uma possível venda ou reestruturação avançam. Trump reiterou que as empresas americanas devem controlar pelo menos 50% do TikTok, estimado em 50 bilhões de dólares, com potencial de crescimento para $1 trilhão sob domínio dos Estados Unidos. Sem minha aprovação, o TikTok não vale nada, afirmou Trump, sugerindo que está aberto a um acordo, incluindo uma possível joint venture. No entanto, especialistas apontam que legalmente a suspensão da proibição só será mantida caso o governo consiga demonstrar progresso em negociações concretas com a ByteDance, algo ainda incerto. O TikTok tem sido alvo de críticas devido a preocupações de que a China use a plataforma para coletar dados de usuários americanos e disseminar propaganda, acusações que a ByteDance nega. Trump, que anteriormente tentou proibir o aplicativo em seu primeiro mandato, agora vê a rede social como um canal estratégico para se conectar com eleitores mais jovens. Os republicanos normalmente não têm muito apelo com os jovens, mas este é um partido republicano diferente, declarou Trump, justificando sua mudança de postura em relação à plataforma. Após a proibição inicial entrar em vigor no último domingo, o TikTok encerrou temporariamente suas operações nos Estados Unidos, afetando seus 170 milhões de usuários. No entanto, o serviço foi restabelecido poucas horas depois, atribuindo a Trump o mérito pela suspensão do bloqueio. A Suprema Corte dos Estados Unidos, que manteve a proibição aprovada durante o governo Biden, agora será uma peça-chave nas decisões futuras. Além disso, as empresas como Apple e Google, que hospedam TikTok em suas lojas de aplicativos, podem enfrentar multas severas caso continuem a apoiar o aplicativo. A possibilidade de venda do TikTok enfrenta barreiras. A ByteDance já manifestou relutância em ceder o controle da plataforma e especialistas chineses apontam que a China enxerga a empresa como uma ferramenta estratégica de sua soberania digital. Permitir que uma entidade estrangeira controle o TikTok seria visto como uma perda de soberania sobre uma plataforma influente, afirma Li Mingyang, da Universidade Tecnológica de Nanyang. Enquanto isso, investidores como Frank McCourt e Kevin O'Leary pressionam por um acordo que excluiria o algoritmo de recomendações do TikTok. Empresas como Amazon e Oracle também são citadas como possíveis interessadas na aquisição,
embora o governo chinês represente um obstáculo significativo para qualquer negociação. Trump promete continuar pressionando por um acordo que favoreça os interesses americanos, reforçando sua posição de negociador. Resta saber se a ByteDance cederá essas demandas ou se a disputa em torno do TikTok se arrastará, marcando mais um capítulo nas tensões tecnológicas entre Estados Unidos e China. Nevasca histórica atinge estados do sul dos Estados Unidos, incluindo Flórida, Texas e Louisiana. Uma nevasca rara e de grandes proporções está afetando estados do sul dos Estados Unidos, como a Flórida, Texas e Louisiana, trazendo registros históricos de neve em regiões tradicionalmente quentes. Em Nova Orleans, o fenômeno marcou o maior acúmulo de neve registrado desde o início das medições oficiais. Nova Orleans, conhecida por seu clima quente e úmido, registrou mais de 13 centímetros de neve na terça-feira, dia 21, superando o recorde anterior de 6,8 centímetros em dezembro de 1963. Espectadores aproveitaram a oportunidade para observar a inusitada paisagem coberta de neves em locais icônicos como a Bourbon Street. O aeroporto internacional Louis Armstrong teve quase todos os voos cancelados, com operações previstas para retomar na quarta-feira, dependendo das condições climáticas. Na Flórida, o Panhandle e outras regiões do estado também registraram neve significativa. Em Tallahassee, capital da Flórida, a última nevasca ocorreu em 2018, mas os atuais 7,5 centímetros se aproximam do recorde histórico de 10 centímetros. O governador Ron DeSantis afirmou que tratores limpa-neve estão sendo mobilizados no estado, algo raro para a região. No Texas, áreas como Houston registraram até 10 centímetros de neve, uma quantidade incomum para a maior cidade do estado. As autoridades locais mobilizaram mais de 20 tratores limpa-neve para manter as estradas seguras, lembrando o impacto de uma tempestade em 2021, que deixou milhões de pessoas sem energia. O fenômeno está sendo atribuído a um vórtice polar que trouxe temperaturas extremamente baixas e tempestades de neve a estados tradicionalmente quentes. Meteorologistas alertam para quedas ainda maiores nas temperaturas, especialmente na costa do Golfo das Américas e no sudeste dos Estados Unidos. Nos estados do norte, o frio é ainda mais intenso, com sensações térmicas variando entre menos 34 graus e menos 46 graus nas Dakotas. Os riscos de congelamento e hipotermia é extremo, e as autoridades recomendam precauções rigorosas. A previsão é que as temperaturas comecem a se normalizar no final dessa semana. A neve também causou transtornos em outras regiões do sul, como Geórgia, onde foi registrado uma morte por hipotermia. O clima incomum trouxe desafio para os estados que não possuem infraestrutura adequada para lidar com condições de inverno tão severas. As autoridades locais e estaduais estão trabalhando para minimizar os impactos, enquanto meteorologistas continuam monitorando essa situação. Trump encerra aplicativo que facilitava a entrada de imigrantes nos Estados Unidos em seu primeiro ato como presidente. Poucas horas após reassumir a presidência, Donald Trump iniciou uma série de ações para reformular a política migratória dos Estados Unidos. Durante seu discurso de posse na segunda-feira, Trump destacou que a segurança nas fronteiras será uma prioridade em seu mandato, com atenção especial à fronteira com o México. Cumprindo uma de suas promessas de campanha,
Trump desativou o aplicativo CBP One, desenvolvido durante a administração de Joe Biden para simplificar a entrada legal de imigrantes no país. O CBP One permitia que migrantes em regiões mexicanas agendassem consultas em 8 pontos de entradas na fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Durante essas entrevistas, oficiais de imigração avaliavam os casos e os migrantes aprovados podiam solicitar asilo ou permissões de trabalho. No entanto, com a decisão de Trump, o site do aplicativo agora exibe uma mensagem informando que, desde 20 de janeiro de 2025, todos os agendamentos foram cancelados e o serviço está desativado. O encerramento do CBP One gerou apreensão entre migrantes que aguardavam suas avaliações na fronteira. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de frustração. Outros migrantes na fila demonstraram desânimo e incerteza quanto ao futuro. Enquanto críticos veem o fechamento do aplicativo como um retrocesso que dificulta o acesso legal de pessoas vulneráveis, Trump justificou a decisão como essencial para restaurar a ordem e proteger a soberania nacional. Ele também afirmou que novas ações serão implementadas em breve para fortalecer o controle migratório e garantir a segurança dos americanos. A decisão marca o início de uma abordagem mais rígida na política de imigração, alinhada ao discurso do presidente em sua campanha de retorno ao cargo. Trump assina ordem para limitar cidadania automática nos Estados Unidos e causa preocupação entre imigrantes, incluindo brasileiros. Uma das primeiras ações do presidente Donald Trump após tomar posse na segunda-feira foi assinar uma ordem executiva que busca acabar com o direito à cidadania automática para filhos de imigrantes em situação irregular ou com vistos temporários nos Estados Unidos. A medida tem gerado incertezas e apreensão entre milhões de imigrantes, inclusive brasileiros. Como é hoje e quem pode ser afetado? Atualmente, o princípio do ius soli garante que qualquer pessoa nascida em solo norte-americano tenha direito automático à cidadania, independentemente da nacionalidade ou status migratório dos pais. No entanto, com a nova ordem, o direito seria limitado apenas a filhos de cidadãos ou estrangeiros com residência fixa e legal no país. Os grupos mais afetados pela medida seriam imigrantes ilegais, incluindo aqueles que entraram legalmente, mas ultrapassaram o período permitido de estadia, e pessoas com vistos temporários, como turistas, estudantes e trabalhadores enviados temporariamente por suas empresas. Isso inclui mulheres brasileiras que viajam grávidas para dar à luz nos Estados Unidos, uma prática conhecida como turismo de nascimento. Dados estimam que mais de 230 mil brasileiros vivem em situação irregular nos Estados Unidos, segundo o Pew Resource Center. Apesar da assinatura da ordem, especialistas acreditam que será difícil implementá-la, devido a questões legais e constitucionais. A primeira delas é a limitações de uma ordem executiva. A medida não pode alterar o artigo 14 da Constituição dos Estados Unidos, que consagra o direito ao ius soli. Qualquer mudança nesse princípio exigiria a aprovação do Congresso e uma longa batalha judicial. O segundo, resistência no Congresso e tribunais. Mesmo com maioria republicana no Congresso, é improvável que uma alteração tão significativa seja aprovada. Juristas também preveem que a medida enfrentará litígios, dada sua incompatibilidade com a legislação atual. Jean Lantes Reis, professor da Universidade do Sul da Califórnia, destacou à Associated Press que tal mudança seria um grande retrocesso nos direitos humanos e enfrentaria barreiras legais robustas. Além da tentativa de limitar a cidadania automática, Trump assinou outras ordens com impactos significativos.
são elas: perdão presidencial para cerca de 1.500 pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Declaração de emergência na fronteira com o México, com envio de tropas e liberação de recursos para conter a imigração ilegal. E designação de cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. Suspensão temporária da proibição do TikTok por 75 dias. Declaração de emergência energética para impulsionar a produção de petróleo e mineração. Retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, o OMS. Reconhecimento de apenas 2 gêneros, masculino e feminino, em documentos oficiais. Com mais de 2 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, a medida, caso entre em vigor, pode afetar milhares de famílias. Além disso, a proposta intensifica o clima de incerteza para residentes temporários e trabalhadores indocumentados, reforçando a necessidade de vigilância e suporte jurídico para proteger os direitos dos imigrantes. Trump autoriza prisão do ICE em igrejas e escolas com orientação para uso de bom senso. As autoridades federais de imigração dos Estados Unidos receberam permissão para realizar ações de imposição em locais antes considerados sensíveis, como igrejas e escolas. A decisão representa uma mudança significativa em relação às políticas adotadas durante o governo Biden, que buscavam evitar operações nesses locais. A secretária interina de Segurança, Benjamin Huffman, anunciou o fim das diretrizes que protegiam essas áreas. Os criminosos não poderão mais se esconder em escolas e igrejas para evitar a prisão. O governo Trump confia que nossos agentes da lei usarão o bom senso em suas ações, declarou Hoffman. Desde 2011, o ICE seguia uma política que restringia prisões em áreas sensíveis, como locais de culto e instituições educacionais. A administração Biden manteve medidas semelhantes, o que, segundo defensores de imigrantes, ajudava a reduzir o medo em comunidades vulneráveis e incentivava o acesso a serviços essenciais, como escolas e hospitais. Com o fim dessas restrições, críticos temem que a medida gere pânico e diminua a busca por serviços básicos. Além disso, o governo Trump anunciou mudanças nos programas de liberdade condicional que permitiam a certos migrantes viver e trabalhar temporariamente nos Estados Unidos. A declaração afirma que o governo Biden abusou desse programa ao aplicá-lo amplamente, beneficiando cerca de 1,5 milhão de imigrantes. Sob a nova orientação, o programa retornará ao propósito original, que era de avaliar casos individualmente. Esta ação trará o programa de liberdade condicional humanitária de volta à sua intenção original, analisando os casos com base individual, afirmou a administração Trump. Essas mudanças sinalizam um endurecimento nas políticas de imigração e uma abordagem mais restritiva em relação aos migrantes. Pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui, mas quero pedir a você que ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos na próxima edição. Até mais!